Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Hoje a gente vai conversar, é claro, sobre as eleições. Foi um segundo turno com vitórias previsíveis, como a do Eduardo Paes e do Bruno Covas, no Rio e em São Paulo, de disputas acirradas, como tiveram em Recife, Porto Alegre e Fortaleza, e de derrotas para o PT e para o presidente Bolsonaro. Nesse caso do Bolsonaro, já repetindo o que aconteceu no primeiro turno. A performance do presidente como cabo eleitoral foi bem fraca. Juntando primeiro e segundo turno, o presidente pediu votos para 62 candidatos entre prefeitos e vereadores e elegeu apenas 15. Gabeira, tem muitos ângulos para a gente tratar aqui. Qual é o que você quer começar primeiro? Olha, eu acho o seguinte, todo mundo está apresentando essa eleição como uma derrota dos extremismos, né? Eu acho que o extremismo mais derrotado foi o extremismo de direita. É claro que a esquerda perdeu terreno através do desastre do PT. Mas no caso do PT, eu tenho registrado que a recusa não é por uma política extremista, mas a recusa é principalmente pelo fato de ter havido muita corrupção no governo e nenhuma autocrítica. Eu acho que esse fator é que determinou um pouco a rejeição aos candidatos do PT. Sobretudo alguns que tinham até chance de vitória, como no Espírito Santo, em Vitória mesmo, entende? Agora, outro fato importante que eu digo é, se fosse uma recusa das ideias de esquerda pela extrema, eu acho que um partido mais à esquerda do PT, como o PSOL, não teria ascendido como ascendeu em alguns lugares. Em São Paulo, venceu também em Belém. Portanto, o que eu acho que houve realmente, entende, principalmente foi um reforço da rejeição que havia sobre o PT, principalmente pela falta de uma autocrítica, e um reforço da rejeição ao Bolsonaro, já manifestada no primeiro turno, que é um certo cansaço também com o discurso dele e, sobretudo, com o radicalismo dele, que levou o Brasil a um isolamento, que não conduziu nada demais, e principalmente, talvez, se a gente examinar os dois discursos chaves, dos vencedores nas eleições de segundo turno, em São Paulo, Bruno Covas falou, olha, aqui venceu a ciência. São Paulo mostrou que restam poucos dias para o negacionismo e para o obscurantismo. São Paulo disse sim à democracia. São Paulo disse sim à ciência. O respeito à ciência, e então ele estava fazendo uma observação sobre um aspecto no qual o Bolsonaro foi derrotado, que é a sua política sobre a Covid-19, entende? Quer dizer, o fato do Bolsonaro não ter respeito pela ciência, pelo contrário, ele ter até algumas posições claramente anticientíficas. Ainda tem estado, eu pedi para a saúde levantar, que está proibindo a tal da cloroquina. A hidroxicloroquina está proibindo. Se não tem alternativa, por que proibir? Não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. E mais ainda, o segundo discurso importante também aconteceu no Rio de Janeiro com a vitória do Eduardo Paes, quando, ao comemorar a vitória, ele disse, não, aqui venceu a diversidade. É uma cidade metrópole, com várias correntes, com várias culturas, e aqui venceu a diversidade sobre o preconceito. Eu quero dizer a todos os cariocas, independente da sua fé, da sua orientação, da cor da sua pele, daquilo que acreditam, do ritmo que gostam ou do ritmo que não gostam, e hoje vocês estão livres para voltar a confirmar essa cidade como uma cidade da diversidade, essa cidade que é uma cidade tão ampla, que aceita a todos, que abraça a todos.
Então eu acho que esses dois fatores, né, a recusa de uma visão científica da Covid-19 e a recusa da diversidade aqui no Rio de Janeiro são fatores que marcam a derrota do Bolsonaro. Gabriel, sobre o PT, eu queria chamar a atenção para a situação do Lula. Quer dizer, o que estava mais ou menos claro, à vista de todo mundo, mas que talvez precisasse dessa eleição para que não houvesse mais dúvida, é o seguinte: a partir de agora, o Lula não vai ter mais poder de vida e morte no PT, de fazer o tempo abrir, de fazer o tempo fechar. Quer dizer, as contestações a ele dentro do PT, desde domingo, têm aparecido mais fortes com a derrota, com as várias derrotas que o PT amargou. O PT foi o grande derrotado nessa eleição. Pela primeira vez desde a redemocratização, não elegeu nenhum prefeito de capital e perdeu 71 prefeituras. Caiu de 254 para 183. Essas contestações têm sido mais pesadas ou mais suaves, dependendo do líder petista que fala, mas fica patente, quer dizer, para todo mundo, que a liderança do Lula já começou a ser pulverizada e dividida dentro do PT. Como solução para virar esse jogo, os petistas falam o óbvio, né? Tem que renovar a liderança, tem que voltar a cativar a juventude, se sintonizar com a juventude, etc., que é um diagnóstico fácil de fazer e difícil, talvez, seja executar e ressintonizar. Sobre o Lula, também, eu acho que começou a acontecer no PT uma transição do Lula todo-poderoso para um Lula que vai virar uma espécie do que o Fernando Henrique já virou há algum tempo para o PSDB. Algum tempo, eu digo há mais de 10 anos. Uma rainha da Inglaterra, né? Ele não tem penetração popular, ele não é um político que, se pedir votos para alguém, esse candidato vai ser campeão de votos. Quer dizer, no PSDB, o Fernando Henrique não tem poder de determinar quem vai ser o candidato a nada, mas ele tem, ainda falando do Fernando Henrique, uma espécie de força moral no partido. Ele é ouvido, os tucanos anseiam ali por uma aprovação pública dele e tal. Uma coisa mais simbólica. Eu acho que o Lula começa a entrar nessa etapa dentro do PT. Vai virar aquele líder que é ouvido, consultado, mas que não tem mais a palavra final. Aquele tempo que os petistas baixavam a cabeça para toda e qualquer determinação do Lula, eu acho que acabou de vez agora com essa eleição. Tenho algumas dúvidas, eu acho que o teu raciocínio vai na direção correta. Eu tenho algumas dúvidas, eu acho que a tendência a obedecer é muito forte na esquerda, entende? A tendência a seguir um líder é muito forte. Na esquerda e na direita eu acho que é uma característica, talvez, da nossa cultura, né? Eu acho também, não é só para acrescentar a tua análise, que essa história de renovar, de botar novos líderes, você pode botar qualquer pessoa pintada de qualquer cor no PT, se você não fizer uma autocrítica do período vivido, eu acho que vai ser muito difícil, entende? Sempre vai ser o PT, porque eu raciocino assim, eles ficam até zangados comigo, mas tudo bem, eu aceito a zanga. Mas é o seguinte, se você passou por um período onde houve uma profunda denúncia de corrupção e você nega essa denúncia de corrupção, você nega que houve a corrupção, a impressão que você dá é a seguinte, que voltando ao governo, você vai voltar também com as mesmas práticas, porque você se considera, de uma certa maneira, ungido pela história para poder fazer isso. Você simplesmente está acima disso, entende? Gabeira, tem uma frase que eu me lembro que o Darcy Ribeiro, de quem eu gostava muito, ele sempre dizia em relação ao golpe de 64, quer dizer, ele era chefe da Casa Civil do Jango, o Jango caiu, ele caiu junto, e ele costumava dizer a seguinte frase: nós caímos, o governo Jango caiu pelos seus méritos e não pelos seus erros. Quer dizer, aquilo, o Darcy repetiu essa frase dezenas de vezes, que é uma frase eloquente, tal, mas uma falta de vontade de fazer autocrítica do que aconteceu naquele período pré-64. E, no caso do PT, eles parecem um pouco querer repetir a frase do Darcy. Olha, o que aconteceu, a derrubada da Dilma, ou a corrupção, ou isso, aquilo,
Nós caímos pelos nossos méritos. Exato, os pobres começaram a viajar, o filho da lavadeira foi para a universidade. Isso é que provocou a nossa queda, né? Exatamente, caímos pelos nossos méritos, pelo que fizemos e não pelos nossos erros. A sensação que você tem é que eles dizem para os eleitores, olha, nós vamos voltar, mas vamos continuar fazendo o que fazíamos, porque nós temos, de uma certa maneira, um direito histórico de fazer isso, entende? E eu acho que os eleitores não aceitam, né? Tem uma outra coisa que você citou aí, que foi sobre diversidade, que eu queria também entrar nesse assunto, que são algumas novidades que estão começando a surgir na formação dos secretariados aí dos prefeitos eleitos, ao menos no Rio e em São Paulo, que acho que vale a gente chamar a atenção. Tanto o Eduardo Paes quanto o Bruno Covas, acho que eles sentiram a mudança de ares e agora se sentem obrigados a nomear negros e mulheres para o primeiro escalão. O Eduardo Paes, por exemplo, nunca tinha falado disso nas outras vezes em que ele foi prefeito. Isso era um não assunto. O Bruno Covas assumiu em 2018 a prefeitura, substituindo o João Dória, e também esse nunca foi um tema. Agora, eles sabem que a diversidade entrou na roda, quer dizer, na própria campanha eles foram cobrados disso. A gente fez essas perguntas nas sabatinas que a gente fez com os candidatos semana passada e eles se comprometeram com esse assunto. Mas no primeiro debate, foi o debate da Band, ainda no primeiro turno das eleições, eu disse exatamente isso. Assumi naquele momento o compromisso de aumentar a porcentagem, a presença, aliás, de negros no primeiro escalão. O Eduardo Paes, por exemplo, isso eu publiquei hoje de manhã no meu blog, no Globo, ele criou uma Secretaria da Juventude, cujo foco vai ser o jovem das comunidades, das favelas, e nomeou para a secretaria, para secretário, um rapaz de 22 anos, estudante da UFRJ, que nasceu na Cidade de Deus, mora na Cidade de Deus. Ele não é negro, mas ele nasceu e mora na Cidade de Deus, ou seja, está ali compondo essa esfera de diversidade e inclusão. Pode ser uma enganação cosmética, aproveitando o momento? Pode. A gente vai ter que ver mais para frente como é que isso anda. Mas me parece que é uma tendência da qual os prefeitos, seja Eduardo Paes, seja Bruno Covas, eles não podem mais ignorar. Quer dizer, isso é um sopro de renovação que a gente tem que olhar com atenção. Eu acho que você tem razão. Eu consideraria um fator que vai influenciar muito, embora não pareça, que é a eleição americana. O comportamento do novo poder nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse tema é considerado talvez até com mais profundidade que no Brasil, né? Ou pelo menos com mais amplitude que no Brasil. Então, essa mudança de poder nos Estados Unidos e essa aceitação da diversidade e colocação da diversidade como um tema, eu acho que vai influenciar no Brasil. E, na verdade, no caso aqui que a gente está falando de Eduardo Paes, que eu citei Eduardo Paes e o Bruno Covas, até agora, até então, essas mudanças elas estavam circunscritas aos políticos de esquerda. E agora, aparentemente, não mais. É uma coisa que se espalhou pelo centro também. Eles são sensíveis, né? Talvez sensíveis a esses movimentos e vão tentar incorporar de alguma maneira numa tentativa também de não ficar para trás, né? Eu acho que isso é que vai acontecer e é bom que aconteça. Agora, como você disse, tem que ver até que ponto é uma decisão cosmética, até que ponto é realmente uma decisão mais profunda, né? Isso aí só o tempo e a prática que vai nos dizer. Sim, a gente tem que ver quanto tem de oportunismo e quanto tem de sinceridade nisso. Agora, Gabeira, tem outra coisa que é um assunto que sempre se volta e tal, que é quanto 2020 e o que aconteceu em 2020 vai influir em 22 na eleição presidencial. Isso é a grande discussão. O que dessa eleição se leva lá para diante? Quer dizer, essa derrota do Bolsonaro de agora, na eleição de agora, dos candidatos que ele apoiou e etc., ou de algum extremo que ele apoia, quanto isso influencia em 22? Olha, eu tenho discutido na televisão. A televisão apresenta quadros, inclusive com cores,
mostrando como alguns partidos cresceram e dando a entender de que esse crescimento dos partidos vai repercutir necessariamente nas eleições de 2022. Mas alguns desses partidos que cresceram me parecem um pouco como o MDB, que por acaso recuou. Mas alguns desses partidos do Centrão, eles não têm uma visão nacional, eles não têm uma proposta nacional e uma pretensão nacional, embora até digam, quando estão um pouco entusiasmados, que vão ter o seu candidato. De um modo geral, eles usam o crescimento deles para fortalecer a negociação, entende? O MDB sempre foi um partido assim também. Ele usava a capilaridade dele nacional para negociar o apoio a projetos nacionais. Tanto que os projetos nacionais que surgiram foram do PT e do PSDB, de um modo geral, né? O PMDB sempre ficou à margem, né? Ou ficou como um participante, um coadjuvante, né? Então, eu não creio que esses partidos que cresceram, o PP, o PSD, eles tenham a pretensão de lançar um candidato. Eu acho que eles terão a pretensão de negociar mais com o Bolsonaro, mais fortes com o Bolsonaro, e tem a pretensão de negociar também mais com um candidato à presidência, de negociar o apoio à presidência de uma forma mais sólida, entende? A minha ideia é essa. E acho que o único partido desses que cresceu, que tem alguma pretensão nacional, é o DEM. O Democratas terá 464 prefeituras, 196 a mais do que tinha em 2016. Em números absolutos, foi o partido que conquistou o maior número de cidades da última eleição para cá. Eu acho que o DEM pode, talvez, se entusiasmar e lançar um candidato à presidência da República. Se lançar um candidato à presidência da República, deve considerar também aquela aliança histórica que ele costuma fazer com o PSDB, que, por sua vez, também deve querer lançar um candidato à presidência da República. Então, eu acho que, muito possivelmente, esses partidos do centro buscarão o PSDB e o DEM, as alternativas do PSDB e do DEM, para se agrupar nas eleições de 2022. E no campo da esquerda, eu acho que dificilmente você vai conseguir também uma unidade completa, entende? Porque o Ciro Gomes não vai abandonar o potencial dele de candidato à presidência da República. E houve um desgaste grande entre o PSB e o PT por causa das eleições de Pernambuco. Não sei se estarão juntos ou não. Então, no campo da esquerda também, eu acho que vai haver possivelmente mais de um candidato. Então, você tem um potencial de haver mais de um candidato no centro e mais de um candidato à esquerda, entende? E, finalmente, você tem o Bolsonaro. A minha visão de 2022 é uma visão um pouco baseada nas eleições de agora. Eu pergunto qual vai ser o destino do Bolsonaro. Se o Bolsonaro, como candidato e como presidente, ele vai se dissolver tão rapidamente quanto um russomano, não é, que derrete muito rapidamente, ou se ele vai manter uma certa resiliência e vai a um segundo turno, onde todo mundo sai da tumba para votar contra porque acha que, de alguma maneira, como aconteceu com Crivella, isso precisa ser superado, entende? São essas as dúvidas que eu tenho. Em relação ao Bolsonaro, claro que os atores políticos eles vão se mexer nas próximas semanas em função das urnas agora de novembro. Novas alianças foram testadas, novas brigas foram gestadas, tudo isso conta. Mas, honestamente, o que para mim vai ser determinante é como a economia vai se comportar em 2021 e 2022. Na verdade, não só a economia, como a economia e a pandemia. Também. As duas são ligadas. Exato. Em relação à economia, não tem nada de animador no horizonte. Agora,
o fantasma da Covid voltando, a economia tem aí uma nova encrenca pela frente. A popularidade do Bolsonaro, que ela, por exemplo, atingiu um pico em julho por causa do auxílio emergencial de R$600, que começou a ser pago 2 meses antes, e aí ele estava soberano ali, falando cada vez mais, etc., mas por conta dos R$600, essa popularidade já caiu quando o auxílio baixou para 300 e tende a cair mais. Então, para 2022, eu acho que, por exemplo, o embate na área de costumes, o mote da corrupção, que foram 2 bandeiras que ele levantou forte em 18, não tem mais como ele levantar da mesma forma, ou melhor, não vai ter o mesmo apelo que já teve. O da corrupção, porque ele não combateu a corrupção, então ele não tem autoridade. E a área de costumes, nessa eleição, pelo menos nessa de agora... Você vê o Crivella aqui no Rio, tentou. Tentou desesperadamente, sobretudo no final, e nada aconteceu. Falar de pedofilia, enfim, com aqueles motes todos atrasados. Mamadeira de piroca e tal, eles não conseguem mais inventar. O PSOL está com Eduardo Paes. O PSOL, dizem, vai tomar conta da Secretaria de Educação. Já está negociando. Pois é. É o que a gente está sabendo. Agora você imagina em pedofilia nas escolas. Eu acho que isso pode ter já tido auge na eleição de 18. Mas, enfim, eu acho que o Bolsonaro depende fundamentalmente, e mais, ele depende não só para 22, como depende para ter um governo razoavelmente tranquilo em 21 também, porque se a economia descer a níveis muito baixos, e com a Covid ela tende a ter problemas de novo, ele vai ter um pepino muito grande aí para descascar. Eu acho que no seu raciocínio está faltando apenas um elemento que eu considero um elemento positivo e que vai ter grande influência nos próximos anos, entende? Que é a vacina. O surgimento da vacina pode provocar uma certa euforia. E provocando essa euforia, pode também estimular um crescimento da economia. Verdade. Acontece que os crescimentos da economia também, eles não podem ser um voo da galinha, entende? É preciso ser alguma coisa sustentada, porque se você continuar de impulso em impulso, subindo e descendo, talvez ele não possa capitalizar completamente isso, entende? E as marcas da crise econômica são muito grandes. Não é qualquer crise econômica que você estará superando. Segundo a própria ONU, é a maior crise econômica desde a Segunda Guerra, entende? Então vai ser um processo que, por mais que a euforia da vacina e algum crescimento traga, um processo muito difícil de superar, sobretudo porque o Brasil tem uma opção de obstáculo estrutural, né, que eles não conseguem atacar. Você vê, por exemplo, que as reformas que eles mencionam aí continuam meio engavetadas. E dificilmente agora, depois nesse panorama e caminhando para um momento eleitoral, essas reformas podem ser feitas com facilidade, você não acha? Sim, sim. Ainda mais a reforma para ser feita nesse momento que você tem ali um problema na Câmara, que é o Rodrigo Maia, que ainda pensa numa possibilidade de reeleição. Ou, se não for reeleito, ele apontará um candidato para a presidência da Câmara que não é o candidato do Planalto, e isso implica em menos facilidade de negociação para qualquer reforma, pelo menos andar até o início do ano, até março. E mesmo no caso da vitória de um candidato do Planalto, a possibilidade de andar ali é difícil, porque você vai ter a oposição do grupo do Rodrigo Maia e a oposição da esquerda também, né? Então vai ser uma coisa mais arrastada. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a previsão é uma previsão, primeiro, se houver a vacina, uma previsão de algum crescimento, mas dificuldades de superar uma crise tão profunda sem mudar um pouco essas condições estruturais do Brasil que dificultam tudo, né? Está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast.
Esse episódio teve edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.